Graça e paz, povo de Deus, aqui é o pastor Samuel e que bom que você agora abriu esse vídeo, que bom que você está conectado. A nossa igreja tem preparado materiais poderosos para poder te edificar. Eu sei que por enquanto estamos nessa pegada de quarentena ainda, mas a palavra de Deus não tem limites, amém, irmãos? A palavra de Deus não para, a palavra de Deus e a nossa igreja não vai parar, amém? Vamos direto para a palavra. Hoje eu quero falar um pouco a respeito, continuar dentro do assunto macro de fé, mas eu gostaria de falar dentro do assunto de fé, debaixo do tema, pegue a resposta da boca de Deus. Pegue a resposta da boca de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo o livro de Hebreus no capítulo 3, no verso 1. Essa mensagem não vai demorar mais do que 20 minutos. A ideia não é demorar, não é fazer algo muito extenso, mas é hoje te alimentar com um bom alimento. Vai ser uma comida rápida, mas vai ser um alimento com substância que vai abençoar e edificar a sua vida. Pai, te rendemos graças por esse momento maravilhoso. Eu oro agora pelo meu irmão que está assistindo esse vídeo e declaro que eles têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E declaro agora vindo sobre eles espírito de sabedoria e de revelação, e que a tua graça e a tua capacitação, Pai, me unja com óleo fresco para poder compartilhar da tua santa e indestrutível, infalível palavra. Aleluia! Hebreus, no capítulo 13, meu querido, no verso 1, você está pronto? Diz assim: por isso, santos irmãos, participantes, aleluia, da vocação celestial. Eu quero começar dizendo que você não é verme, você não é pó nem cinza, você é participante. Veja, a Bíblia diz, por isso, santos irmãos, não diz pecadores irmãos, diz santos irmãos, participantes da vocação celestial. Considerai atentamente a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considere Jesus. Considerar aqui é tornar objeto de estudo. Olhe, observe, considere, estude sobre ele. E ele diz que Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Não quero falar sobre ele ser o sumo sacerdote da nossa confissão. Quero focar com você sobre Jesus sendo o apóstolo da nossa confissão. Você está em uma igreja maravilhosa que te ensina a palavra. Amém, irmãos? Uma igreja que tem substância, uma igreja que ensina a palavra da verdade. Dentro de vários ensinamentos que nós temos aqui na nossa igreja, nós já falamos, e todos vocês, a não ser que você seja novo na fé ou novo na nossa igreja, seja bem-vindo se você é, mas a nossa igreja é bem ensinada a respeito dos dons ministeriais. O pastor Raimundo, presidente dessa igreja, ele ensina muito bem já durante anos a matéria Ministério Prático no Rema, uma matéria do segundo ano, e nessa matéria ele ensina sobre as características dos 5 dons ministeriais: pastor, evangelista, profeta, mestre e apóstolo. Os 5 dons do ministério que foram dados por Deus para edificar o corpo. Esses 5 dons ministeriais, cada um deles tem características. Amém, irmãos? O pastor cuida, ama, apacenta, tem paciência para ouvir as ovelhas e está perto, sente falta, quer abraçar, tem cheiro de ovelha. O profeta é como aquele martelo que esmiuça a penha, proclama a palavra de Deus com ousadia, proclama os oráculos de Deus, aleluia. Tem os dons de revelação evidentes. Eu não quero aqui pormenorizar cada um dos chamados ministeriais, mas você já entendeu a ideia. O apóstolo, o que é que o apóstolo faz, que é a palavra que é importante para nós agora dentro desse estudo? É que o apóstolo fundamenta. O apóstolo é alguém que é enviado por Deus para dar base, para dar fundamento. Aleluia! Deu para entender isso? Nós já sabemos disso, e ele está dizendo que Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Ele está querendo dizer que Jesus foi enviado. Considere a Jesus, porque Jesus foi enviado, aleluia, por Deus para dar base, para dar fundamento ao que? A nossa confissão. Ele é o apóstolo da nossa confissão. Deu para entender isso? Então, como foi que ele deu base? Como é que Jesus, que é o apóstolo enviado por Deus para dar fundamento, para dar base, como ele deu base à nossa confissão? O livro de João, no capítulo 1, no verso 1, aleluia, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. No princípio era a palavra, porque a palavra verbo aqui no grego é a palavra logos, que quer dizer palavra proferida a viva voz. Esse é o significado da palavra logos. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
ela estava no princípio com Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aleluia. Pula para o verso 14. Diz assim: e a palavra, verso 14 do capítulo 1 de João. E a palavra, o verbo, se fez carne. Aleluia. A palavra que... Veja, a palavra não tem corpo. Palavra não tem corpo. É apenas som. Você consegue ouvir, mas é imaterial. Você não consegue pegar uma palavra. Deu para entender, irmãos? Mas está dizendo no verso 14 que a palavra de Deus, aquilo que Deus falou, Jesus é a palavra viva voz de Deus. Deu para entender isso? A palavra de Deus tomou forma, veio a existir, se materializou. Aleluia! Jesus se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, aquilo que Deus disse, aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. É aqui onde eu quero chegar com você. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Veja, amados, a Bíblia nos diz que Jesus é o apóstolo da nossa confissão, que Jesus veio para dar base à nossa confissão. Como Jesus veio para dar base à nossa confissão? Ele mesmo, que é a palavra, se materializou, me dando base, me dando certeza, me dando confiança, aleluia, me dando gozo e ânimo em saber que se Deus falou e se materializou, e Jesus é o apóstolo da minha confissão, ele me dá base para entender e para crer que aquilo que eu falo também vai se materializar, também vai acontecer. Aquilo que você diz, as palavras que nós falamos são poderosas. Se pegarmos a palavra de Deus e colocarmos em nosso lábio, vai acontecer. Por quê? Porque Deus disse e aconteceu. E Jesus Cristo, quando tomou forma de homem, quando Jesus Cristo, que era o Logos, a palavra que era imaterial, aleluia, mas passou a existir, João capítulo 1, no verso 14, se fez carne. Então aquilo que você confessa também vai se fazer carne, vai aparecer, vai acontecer. Por algum momento, por um instante, vão ser apenas palavras imateriais, mas Jesus Cristo, o nosso apóstolo, veio para nos dar fundamento de que aquilo que nós estamos falando no começo pode ser imaterial ainda, mas vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio, Jesus como pessoa, veio para dar base. Essa é a nossa introdução. Com base nisso aqui, irmãos, nós vamos falar sobre pegar a resposta da boca de Deus. Volta bem rapidinho para o livro de Hebreus, no capítulo 3. Volta lá, nós começamos lendo Hebreus capítulo 3, no verso 1. Te expliquei um pouco sobre Jesus sendo o nosso apóstolo e quero voltar com você aqui. Aleluia! É por isso que é importante falar a coisa certa. Eu lembro do salmista Davi no livro de Salmos, no capítulo 45, no verso 1, ele diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus, porque a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Um habilidoso escritor seleciona bem o que ele vai escrever. Um habilidoso escritor não usa qualquer palavra, não usa qualquer termo. Um habilidoso escritor seleciona bem aquilo que ele escreve. Ele está dizendo: a minha língua, as minhas palavras, aleluia, é como a pena de um habilidoso escritor. Aleluia, eu seleciono bem o que eu falo. Eu não falo qualquer coisa, aleluia, porque Jesus me deu base de que aquilo que eu falo vai acontecer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui para o versículo 7 do capítulo 3, continuando, diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. E ele vai dar um exemplo de povo que endureceu o coração quando ouviu a voz de Deus, ou mesmo tendo ouvido a voz de Deus, endureceu o coração. Ele vai dar exemplo do povo de Deus que estava na travessia, no meio do deserto, em direção à terra prometida. Veja, ele vai falar sobre esse povo aqui. Ele diz: não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, onde os vossos pais me colocaram à prova, e viram, e mesmo vendo as minhas obras por 40 anos. Deus está dizendo: os vossos pais, os vossos, aqueles que antecederam você, os vossos pais, os vossos líderes do passado, estava falando sobre Moisés aqui, eles me provocaram. Eles me provocaram porque viram as minhas obras durante 40 anos. E mesmo assim estavam duvidando por incredulidade. Aí ele diz: por isso me indignei contra essa geração e disse: essa geração está errando no coração.
Por que está errando e como está errando? Porque eles não conhecem os meus caminhos. Aleluia, ele está dizendo, essa geração está errando porque não conhece os meus caminhos, não sabe como eu faço as coisas. Essa geração não conseguiu entender como eu trabalho. Essa geração ainda não conseguiu, mesmo vendo as minhas obras, mesmo vendo milagres, mesmo, aleluia, fazendo água sair da rocha, mesmo eu mostrando como eu faço as coisas, essa geração está sendo rebelde porque não conseguiu entender como eu faço, não conseguiu entender eu como Deus, como eu opero, qual é o meu modo de operação, como eu realizo as coisas. Aleluia, Deus tem uma forma peculiar de agir, e nós vamos encontrar aqui nas Escrituras, no livro de Isaías, no capítulo 46, o verso 9, uma das principais características de Deus. Diz assim, Isaías capítulo 46, no verso 9, diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, aleluia, e que além de mim não há outro, eu sou Deus, e que não há outro semelhante a mim. Buda não é igual ao nosso Deus, aleluia, nem Alá, nem Maomé, ninguém, nosso Deus é único, nosso Deus é poderoso, aleluia. E ele diz, não há ninguém semelhante a mim, e ele dá uma característica, ele diz, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, a minha resposta permanecerá de pé, a minha palavra permanecerá de pé, louvado seja o nome do Senhor, e eu farei a minha vontade. Veja, Deus está dizendo, eu tenho uma forma peculiar de agir, eu tenho um modo de operação, e Ele está dizendo, a minha forma de agir, que você precisa entender, eu anuncio aquilo que vai acontecer, eu anuncio desde o começo, aleluia. Foi como Ele disse para Maria, a virgem vai conceber e vai dar à luz. Que loucura, virgem dar à luz, mas Deus anunciou antes. Deus está dizendo, não tem nenhum Deus igual a mim. Eu digo como é que vai ser o final, eu digo é no começo, é agora que eu digo como é que vai ser o teu fim, aleluia. Louvado seja o nome. Eu me empolgo falando dessas coisas. Nosso tempo está quase esgotando aqui, mas continua comigo. Deus está dizendo, uma das minhas principais características, aleluia, aleluia, é que eu falo o fim no começo. Antes da parada começar, antes da história começar, aleluia, eu já digo como uma coisa vai acontecer. Veja, irmãos, quando Adão pecou ali no Éden, Deus pegou o diabo ali e pegou Adão e sentenciou o que iria acontecer. Mas Deus, desde o início, aleluia, da história, Ele já disse, Satanás, vai vir um filho de mulher que vai pisar a tua cabeça, aleluia, você vai ferir o calcanhar dele, falando sobre a morte de Cristo, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Deus está dizendo, não tem Deus igual a mim. Eu estou dizendo como vai ser o final da tua história logo no começo, aleluia. E o meu conselho, a minha palavra, o meu juízo permanecerá. Aquilo que eu falo vai permanecer de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai permanecer aquilo que Deus disse. E dentro do tema de que nós temos que pegar a palavra da boca de Deus, irmãos, é justamente isso que eu estou falando. Veja, um breve resumo aqui. Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Ou seja, Jesus foi enviado por Deus para dar base ao que eu falo. Para dar base de que aquilo que eu falo vai se materializar, da mesma forma que Jesus era apenas a palavra de Deus, mas se fez carne. Aleluia, isso ficou claro para você? Ficou claro para você isso, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu estou querendo te dizer o seguinte, continuando a leitura de Hebreus no capítulo 3, Deus falou o seguinte, esse povo está errando porque não sabe como eu ajo, eles não conseguiram entender como eu faço. Como é que o Senhor faz? Nós lemos lá em Isaías 46, 9, Deus está dizendo, eu faço da seguinte forma. No começo da história, eu já digo o fim, e o que eu falei, acontece. Aleluia! Louva, eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Eu lembro de João Batista, quando foi indagado ali pelas pessoas. Quem é tu? Tu és profeta? Não, sou não. Quem é você? Tu és o Messias? Também não sou não. Quem é você? Você é um dos profetas? Tu és Elias? Quem você é? João Batista disse, eu também não sei. Aí as pessoas perguntaram para ele, então nos diz quem você é. Quem você é? Fala, porque eu preciso dar resposta para aqueles que me enviaram. Lê a Bíblia, foi exatamente assim. Por favor, João, me dê resposta. Então, já que eu não estou acertando quem você é, te perguntei se você é Jesus, você não é. Você não é Elias, você não é fulano, você não é nenhum dos profetas. Quem é você? Me diz você quem você é.
E naturalmente falando, João Batista poderia dizer, louvado seja o nome de Deus, poderia dizer, eu sou apenas um louco no meio do deserto, eu sou apenas um louco vestido de pele de camelo, aleluia. Ele poderia falar as coisas que estavam ao redor dele, ele poderia dizer que ele era apenas, aleluia, aquilo que ele estava vendo. Mas ele foi em Isaías capítulo 40, que já existia, ele já lia as escrituras, e ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. João Batista disse que ele era com base naquilo que estava escrito, porque João Batista conhece a Deus, conheceu a Deus, conhecia a Deus. E João Batista entendeu, eu preciso alinhar a minha boca, eu preciso falar que eu sou, não aquilo que eu estou vendo, mas aquilo que eu vou dizer que eu sou, não é o que eu estou enxergando. Eu vou alinhar a minha boca com as escrituras. Alinhe a sua boca com as escrituras. Pare de falar incredulidade. Jesus Cristo é o apóstolo da nossa confissão, então ele nos deu base de que temos que concordar com ele para viver, aleluia, aquilo que a Bíblia diz que nós temos que viver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando vamos parar de falar incredulidade, Jesus Cristo em carne é a principal prova de que aquilo que nós falamos vai se materializar. Jesus Cristo em carne é aquilo que me testifica por dentro. Ele é um apóstolo, aleluia, da minha confissão, porque se ele se fez carne e habitou entre nós, aquilo que eu tenho confessado vai também se materializar, e eu vou ver com os meus olhos aquilo que eu estou confessando. Por quê? Porque Jesus me deu base. Ele me deu base, ele se fez carne e me deu base. Louvado seja o nome do Senhor. Então não endureça o seu coração, não endureça o coração, entenda como Deus faz. Deus diz, eu falo o final desde o começo. Mas Samuel, eu estou no meio de uma crise agora. O que a Bíblia diz a respeito disso? Deus já falou o final, aleluia, mas eu estou enfrentando um processo de doença agora no meu corpo. Naturalmente falando, e fé não nega os fatos, mas naturalmente falando, eu estou com o meu corpo debilitado. Deus já deu o final dessa história. Deus já falou como é que vai ser o final. Deus anuncia, Deus está dizendo, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração. Você já sabe como Deus age dizendo o final desde o começo. E Deus quer que você pegue a sua boca e concorde com aquilo que Ele disse. E você só vai ver o final que Ele prometeu desde o começo, se você alinhar a sua boca com aquilo que Ele disse. Irmãos, é um absurdo. Deus não pode estar dizendo que nós somos curados e eu estar dizendo estou doente. Deus está falando, você é próspero, abençoado, mais do que vencedor, nova criatura, cabeça e não cauda. Você vai prosperar, a porta vai se abrir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Aleluia, te colocarei por cima em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Você me invoca e eu te respondo. Eu preciso falar essas coisas. Por que eu preciso falar essas coisas, amados? Eu preciso falar essas coisas porque eu entendo o modo de operação de Deus. Meu coração não é duro, eu sei como Deus age. O que Deus está dizendo aqui é o meu final. O meu final é cura, o meu final é prosperidade, aleluia. O que vai se materializar, Deus está me dizendo desde o começo, aleluia. Então você pode estar na situação ruim agora, mas a palavra de Deus é o final da história, aleluia. A palavra de Deus é o final da... aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é o final da história. A palavra de Deus está dizendo, eu anuncio o fim desde o começo. O teu final é de cura, o teu final é de saúde, o teu final é de prosperidade. Não importa como você esteja agora, louvado seja o nome do Senhor. O teu final é de glória, aleluia. Pai, eu oro pelo meu irmão e declaro um alinhamento celestial, um alinhamento de palavras, um alinhamento de confissões. E não vamos mais, Pai, ser rebeldes ao Senhor, ouvindo a tua resposta, ouvindo os teus decretos e falando diferente. Não, nossos lábios se alinham contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra, divulgue para outras pessoas. Pare agora, compartilhe nas suas redes sociais. Faça essa palavra breve de 20 minutos, mas tão poderosa. Isso mexe comigo, irmãos, aleluia. Deu para perceber que mexe comigo. Mas pega essa palavra, divulgue e tenha uma vida maravilhosa e uma noite abençoada. Nós amamos você. Eu trago o abraço do pastor Raimundo e irmã Vânia, presidentes da nossa igreja. Grande abraço. Fica na paz. Graças e paz, queridos. Tudo bem com vocês?
vamos falar a respeito agora de um assunto maravilhoso. Vamos falar a respeito de dízimos e ofertas. Amém? Então, no livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 9 e 10, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Se atente para o fato da honra que é descrito aqui nesse versículo. A honra, ela tem uma característica que é o seguinte: ela não se molda pelas circunstâncias, ela não é circunstancial. Sabemos que o mundo hoje ele apresenta diagnósticos de crise, ele apresenta diagnósticos de que as finanças elas estão declinando, mas nós não estamos no mundo, nós estamos em Cristo. E como nós estamos em Cristo, nós permanecemos honrando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Porque o Senhor ele é a nossa garantia, Ele é a nossa segurança e é Ele quem nos dá força para garantir riquezas. E em sinal de gratidão, em sinal de honra a essa força que Ele nos dá para conquistar riquezas, nós cumprimos esses princípios. Vocês já são bem instruídos, todos nós já somos bem instruídos pelos nossos pastores, de que dízimo corresponde a 10% de tudo aquilo que entra como renda. Amém? E os outros 90%, o que acontece, Eduardo? Os outros 90%, o Senhor confia a nós, irmãos. Amém? Para que nós, como bons mordomos dele, aqui nessa terra, venhamos administrar bem. E nesse aspecto entram também as ofertas. As ofertas, elas não são valores predeterminados. As ofertas, elas são inspiradas pelo Espírito. Então, sonde nesse momento, no seu coração, aquilo que o Espírito Santo deseja que você venha contribuir, venha ofertar. E eu quero também ensinar você, instruir você, que ainda está se perguntando como é que funciona muito bem as novas tecnologias que estamos aplicando em nossa igreja nesse processo. Você está sabendo a respeito do QR Code, já deve estar sabendo também a respeito do link de pagamento que está aqui na descrição desse vídeo. Então, eu quero lhe falar um pouquinho também a respeito de como funciona o pagamento, né, esse processo de realizar a devolução dos seus dízimos e você fazer as suas ofertas através disso. Então, você está vendo essa imagem aqui, isso aqui é o QR Code, esse quadrado, mas o que acontece? Alguns celulares hoje eles já disponibilizam nas próprias câmeras a leitura do QR Code. Então você só precisa aproximar a câmera do seu celular na tela que o QR Code estiver aparecendo e a própria câmera vai ler esse código, irmão. Vai direcionar você para a página onde você vai poder fazer isso através de boleto, através do cartão de crédito. Amém? Mas é basicamente isso. Ou então você pode baixar algum aplicativo na loja do seu celular que efetua isso. Além disso, nós também estamos com um link aqui na descrição que você pode ser direcionado a essa mesma página e efetuar tudo isso. Irmãos, a nossa igreja ela tem buscado a melhor forma possível de se adaptar às novas tecnologias. E deixa eu lhe garantir uma coisa, se isso existisse na época de Jesus, se isso existisse na época dos apóstolos, tenha certeza que eles estariam usando dessas tecnologias. Amém, queridos? Enfim, é isso. Vamos orar. Pai, nós te damos graças em nome de Jesus por cada pessoa que está dizimando, que está ofertando. Nós reconhecemos que é o Senhor que nos dá força para garantir riquezas. E Pai, nós oramos em nome de Jesus te agradecendo por isso. Nós honramos ao Senhor com os nossos bens. E nós declaramos, meu Pai, em nome de Jesus, que cada semente plantada, ela vai dar colheitas extraordinárias. Nós rendemos graças ao Senhor pela sua bondade em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, queridos. Rema. A palavra de Deus falada. A palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas.
No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jan Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus. Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você.